Boa noite, pessoal. Vamos ver aqui. Olá, olá, olá! Grande Rafael! Grande Rafael, boa noite. Olha só o pessoal chegando. Rafaela, que maravilha ver vocês aqui. Vamos esperar só um pouquinho. A convidada já entrou. Grande Jaque! Grande Jaque. Boa noite. Hoje a gente vai começar, né, a maratona de autoconhecimento que eu falei para vocês, que é muito importante e, acima de tudo, nesse momento que a gente está vivendo, por que não a gente utilizar essa ferramenta da melhor maneira possível? E se a gente tem a internet, se a gente tem a possibilidade de estar em casa, por que não estudar um pouco mais, se divertir um pouco sobre a natureza, sobre a natureza humana, se identificar com coisas, com histórias de pessoas. Grande Davi entrou aqui, grande David entrou, olha só, um abraço David, Guilherme, meu amigo, Fabiano. Sou eu, Cora. Ah, olha só! Tá vendo? Tem até amizades aí junto aí. Grande Fabiano, é muito importante. Fabiano, você está de parabéns no seu trabalho. Eu sempre saliento, né? Nesse momento que a gente está vivendo, é muito importante a gente dar valor a quem cuida das pessoas, né? Você está de parabéns com a sua profissão também. Hoje a gente vai esperar um pouquinho aqui, a convidada está aqui. Eu vou chamar ela para vocês poderem saber quem é, e aos poucos a gente vai deixando a galera entrar para a gente dar prosseguimento à entrevista, que é uma entrevista com uma pessoa que eu admiro muito, é muito responsável, se dedica a ajudar as outras pessoas. É isso que a gente precisa, né? Olha só, ela apareceu. Deixa eu ajeitar Boa aqui. noite, pessoal. Boa noite. Como que você Boa tá? noite. Tudo bem? Muito grata por estar aqui com vocês, poder contribuir um pouquinho para nós adultos e principalmente para um mundo melhor, né? E É, principalmente para e as crianças. é muito importante. Aos poucos, a galera. Ó, grande Jorge Vanessa entrou aqui. A galera tá vindo em peso. Como que você tá aí? Você tá onde? Fala pra ele, você tá em que cidade? Estou em Florianópolis, né? Minha nova cidade, minha nova moradia. Boa noite, Ivan. Estou aqui desenvolvendo meu trabalho de yoga para crianças. E também estou trabalhando numa loja de cristais, que eu sou terapeuta de cristais também. Então estou casando as duas coisas e está sendo muito bom mesmo. E como que tá o tempo aí? Fala pra mim. O tempo aqui tava ensolarado, quente pra caramba. Aqui é muito engraçado, porque de vez em quando começa chuva e aí de repente abre um baita de um sol gostoso e depois à tarde chove. Então, assim, adaptação total, né? Porque sair de São Paulo, interior de São Paulo, e vir pra cá, é pra mim tudo úmido, né? E lá era sempre seco, então pra mim tá sendo maravilhoso, assim, tá muito gostoso, tá sensacional. Então aí não é muito diferente daqui não, porque aqui chove, tem frio, tem isso. Só que ultimamente, nesses 2 dias, está parecendo, está no aí. Um dia todo ensolarado, céu azul. Por enquanto, não sei até quando. Ontem foi um dia que fez muito sol de manhã, assim, 8 horas da manhã já tava calor dentro do quarto. E aí eu falei, caramba, né? Eu preciso sair. E aí no final do dia veio uma nuvem gigantesca que eles têm até um nome aí que eles colocaram. E aí vem uma chuva pesadona, assim. Mas dá uma Uhum. abafada e beleza. E tá tudo certo. A galera tá chegando aí. Isso é muito importante, a gente, né, que a gente fala muito isso, né? Eu e a Giovana aqui, sobre criar essa ideia de comunidade, né? A gente está aqui como profissional, mas a gente não é ninguém sem as pessoas que assistem a gente, né? Para a gente poder aprender com Sim. vocês, a gente trocar ideia, conhecer histórias diferentes.
E hoje a gente vai conhecer a sua história de frente com a verdade. Mas a gente vai saber o que tem por trás desse sorriso. É, porque a gente pensa, né, olha alguém assim na rede social, e a gente fica, nossa, por que essa pessoa escolheu seguir esse caminho? Por que ela foi para essa área? A gente não sabe, né? A gente olha, pode se identificar, mas não sabe o que está por trás, né, de toda aquela parafernália de Instagram, disso, foto, vídeo, tem que criar texto. Existe um ser humano. E esse ser humano, hoje, sem mais delongas, iremos conhecer. Tá tudo bem? O coração está preparado? Fale para mim! Tá ótimo. Então tá bom. Borboletas. Então tá bom. Lá, vamos para o começo. Você, você, Giovana, o que te inspirou, o que te levou a seguir para esse caminho da educação, do teu contato com as crianças, né? Com as emoções delas, que são o futuro, o nosso futuro, né? Então, o que te levou a por esse caminho tão incrível e tão desafiador? Sim. Bom, gente, o Ricardo já comentou assim um pouquinho, né? Então, meu nome é Giovana, sou pedagoga, professora de yoga para crianças. E o que me motivou foi... Eu sempre tive em contato com as crianças e sempre estava metida em voluntariado. Sempre estava nos voluntariados da vida. E em 2015, eu fui convidada para um voluntariado um pouco diferente, que despertou a minha ida para uma ONG que cuidava de crianças no período contraturno. Então, eu ficava cuidando dessas crianças para auxiliar com atividades extracurriculares, né? E eu fiquei praticamente, acho que uns 4, 5 meses, a diretoria mudou e eles estavam mudando todo o que eles iam fazer como o direcionamento da ONG. E aí eles não precisavam mais da voluntária Giovana, né? Não era nem de nenhum outro voluntário, porque não era, a questão não era eu, era porque eles estavam reformulando toda a ONG. E aí ficou aquele vazio, porque foi ali que eu comecei a procurar e a pesquisar sobre a pedagogia. Porque eu não sabia o que era pedagogia. E quando eu cheguei lá, não tinha planejamento de aula, não tinha planejamento de absolutamente nada. E eu fui tomada por aquilo, e foi assim, aquilo despertou, e eu comecei a pesquisar, eu comecei a ir fazer, e aí eu comecei a fazer semanas, né, com temas, né? Então, eu falei, teve uma semana que eu falei sobre a saúde, e aí um dos temas foi saúde mental, sobre a inteligência, então, como que a gente cuida disso, né? Então, essas coisas foram pipocando ali. E numa conversa depois, isso começou no começo do ano de 2015, depois eu tava conversando com uma amiga minha e ela falou assim, ai, Gui, você vai fazer pedagogia, você tem cara, você tem jeito, você gosta de criança. E aquela coisa, né? E aí, o histórico já meu com crianças já era antigo, né? E aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer. Eu já tava com quase 30 anos ali, 30 e poucos anos, e eu fiquei assim, falei, nossa, mas eu vou encarar uma outra faculdade de novo, vou começar tudo de novo, e aquelas crenças, eu falei, não, eu vou me jogar. Fui. E ali foi que começou a despertar também um olhar para dentro, né? Eu comecei a ver muitas coisas, principalmente ligadas com as emoções, principalmente com a inteligência emocional, né? E aí eu comecei a ver a minha educação, comecei a questionar a minha educação, como que eu tive, como que foi e como eu teria que fazer, né? Como que seria adequado ou ideal para que eu contribuísse ainda mais para uma educação melhor, né? Então, o que me motivou foi esse voluntariado, né? E aí eu fiz a faculdade de pedagogia, o ano passado eu me formei e estamos aqui, né? Fazendo um pouco disso, né? Um pouco desse brilho no olhar. Eu acho que a gente tem que ter para as crianças poderem
ver esse brilho no olhar deles também. E linda história, porque a gente procura aquilo que muitas das vezes a gente quer, né, para a nossa vida, né? E a gente quer explanar, a gente quer transbordar. Você procurou entrar em contato não só com as crianças, mas Sim, entrar em contato com a sua criança. Isso que é muito sim, importante, muito, porque muito. a maioria daqui é adulto, mas a gente sabe, né, que existe uma criança ali que gosta de se divertir, gosta de brincar, gosta de fazer besteira, com piada, e é muito importante isso. E eu acho que no meio do caminho apareceu um aula de yoga na sua vida também, né? Fala pra gente como foi, Sim. né, essa aparição, né, nossa, como poderia falar, dessa experiência milenar, dessa cultura que o yoga, né, nos proporciona, né, de tantas coisas. Vou deixar eu falar. Nossa, cara. Teve alguém que falou, né, esse olhar pra dentro. Realmente, esse olhar pra dentro, gente, é uma coisa muito difícil, não é uma coisa de uma hora pra outra. São insights que vão acontecendo. E eu tive, assim, eu fui muito sortuda, abençoada, né? E em conhecer, né? Em conhecer uma professora que eu auxiliei na época da minha faculdade. E ela fazia aula de yoga para crianças, ela tinha essa vontade. E ela me apresentou uma das minhas professoras, uma das minhas formações, que eu tenho a primeira formação minha, que foi no Brinca Yoga com a Renata Von Poser. E ela traz muito essa questão da ludicidade, um dos pilares dela é isso. É, sabe, esse acolhimento da criança, esse estar junto, esse vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer e escutar a criança. Ela usa muito da disciplina positiva, que é uma coisa que eu também estudo bastante, tenho estudado mais recentemente. E gosto muito também, me traz uma positividade muito grande. E então o yoga foi no finalzinho da faculdade de pedagogia que eu fui apresentada para o Brinca Yoga, que eu nem imaginava. O yoga já faz parte da minha vida desde 2013. E aí ele sempre ia e voltava. E aí ela acendeu a chama novamente. E foi que eu comecei a fazer, eu fiz. E aí com uma pandemia, o ano passado, eu comecei a fazer outros cursos, outras formações, e que aí me trouxeram mais conhecimento, mais bagagem. Então eu continuei com o Brinca Yoga fazendo também com relação à meditação, foco na meditação. Falei também, fiz também Mindfulness educacional com o Maurício Salem, que é voltado mais para a educação, para a área da escola. E também fiz o Yoga Educativa também com o Maurício Salem, que também é a educação, o yoga dentro das escolas, né? Então, todos os dois, né, esses dois professores, assim, que foram maravilhosos, até hoje são comigo, eles promovem muitos pilares de o ensino lúdico, promover valores, né, de você estar em comunidade, de você estar em conjunto, o protagonismo da criança, dela poder falar, dela poder se comunicar. Promove também pelo conhecimento do corpo, né? Pela prática, ela vai saber, ai, tá doendo aqui, tá doendo aqui, por que que tá doendo, ou o que que será que tá doendo, né? E o principal de tudo, né, é promover a educação emocional. Então, através dessa educação emocional, que a gente consegue, que as crianças conseguem aprender, né? Então, tem brincadeiras, tem música, tem o lado divertido e extremamente lúdico, que faz com que elas possam e elas tenham o direito de falar e se comunicar e se entender e sentir aquela sensação. Ai, eu tô com saudades hoje. Ai, eu tô... E poder verbalizar, nomear, né? Como é que... o que que é saudade, o que que é amor, o que é tristeza, o que é alegria, o que que é
enfim, né? Todas as emoções que são essenciais a gente saber, que são as emoções primárias, né? Alegria, tristeza, a raiva, né? O nojo, o medo, né? Então tudo isso faz com que a gente se impulsione para a gente se ajudar. É importante a gente entender por que a gente está sentindo isso e como utilizar esse sentimento, né? Então isso é muito legal. Ó, tá de parabéns a galera que tá falando aqui. Tem uma moça que falou que tem uma certa dificuldade, né, em entrar em contato. Eu tenho algo para falar para você que com certeza que o Vano também compartilha com isso, sabe? Às vezes você vê alguém, por exemplo, eu aqui tô sorrindo, tô brincando, mas também tem meus momentos, sabe? Eu tenho dificuldades. E não é todo dia que eu tô brincando, pulando, me gesticulando, eu me preparei para isso. Me preparei o dia inteiro, a semana inteira, sabe? E o que é o mais importante, aos poucos a gente aceitar esses momentos, sabe? Essas emoções que a gente vive, essas emoções que você falou, Vano, a gente não tem que, igual você disse, não é só a criança que não pode guardar. Somos nós, adultos, que a gente não pode guardar essas emoções. E saber que a vida, as emoções são como uma onda. Às vezes a gente vai estar triste pela manhã, à tarde pode estar um pouco melhor, à noite pode ter um êxtase, sabe? E aí no outro dia você querer chorar na cama. E isso pode ser normal. O que não é normal é quando isso gera uma patologia. Ou gera, por exemplo, estou há um mês em casa, não consigo ir ao trabalho. Aí já é totalmente diferente. Um final de semana, você quer ficar quieto, você quer ficar quietinha, não tem problema nenhum. Mas quando qualquer emoção faz com que isso gire em torno da sua vida, você deixa de fazer suas ações do dia a dia, suas relações pessoais, interpessoais, até relação com você, seu autocuidado, aí sim é importante você buscar ajuda. Porque todo mundo tem um calo. Todo mundo tem alguma coisa, tem a sua vulnerabilidade. E o que a gente está expondo aqui, que não é, eu vou falar várias vezes, não é ruim você expor sua vulnerabilidade. Porque o que nos conecta é a nossa vulnerabilidade. Porque você entra em contato com a história do outro e por mais que aquela história não seja sua, você pode aprender um pouco com ela ou com ele. Então isso é majestoso hoje, nesse dia, e vamos ver aqui o que a pessoa está falando, às vezes me vejo com e então, é dentro disso, é uma sociedade que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente está aqui, né, criando essa A comunidade. Bianca, minha amiga. É sua amiga? É. De autocuidado. E que muitas das vezes a gente tem essas ideias. Eu tenho que ser forte, eu tenho que ser guerreiro. E aí entra num conceito que eu vou te perguntar. Você falou de meninas, você falou de meninos. Qual a diferença que você vê, né, nesse contato com as emoções? Se tem, por exemplo, uma dificuldade de você, no seu trabalho, você vendo como esses meninos estão se relacionando. Porque muito aqui do meu trabalho é para desenvolver essa masculinidade saudável, né? E eu trouxe você por isso, para você mostrar esse lado, né, feminino, de criação, de acolhimento, mas também de decisão, né, de ampliação de objetividade que o masculino existe e também tem, né, a energia masculina. Então, como você lida com as crianças em relação a isso? Olha, a maioria das crianças que se aproximam do yoga, a maioria são meninas, né? Eu tenho poucos alunos, né, meninos. E os alunos, eles têm os comportamentos deles, e eu achei engraçado que já aconteceu uma vez, aconteceu aqui. E teve uma menina que falou assim: isso daqui é brincadeira de menina. E ela pegou a amiguinha, porque eles se conhecem, porque eles são um grupinho de escola, né? E aí, isso daqui é uma brincadeira de menina. E ele ficou isolado. E aí eu olhei e falei assim, aí a mãe tava perto, e a mãe falou assim: que história é essa? Não existe isso aqui não. E aí a mãe já interviu e eu falei assim: mas eu não tô entendendo por qual motivo, né? E eu questionei a menina. Ela falou: não, porque isso daqui é cor de rosa, aquela coisa, né? De cor e começou aquele papo.
Ai. E eu ainda tô de cor de rosa hoje, gente. Oh, meu Eu Deus. também, ó. E Gente, aí, aqui, ó. eu não acredito. É a sintonia. Aí eu falei assim, cara, eu falei assim, não, eu acho que. Eu falei assim, a gente tem que brincar todo mundo juntos. Nós não fizemos a aula de yoga todo mundo junto? Aula de yoga pra todo mundo. Você sabia isso? Crianças de 4 anos, tá, gente? Deixar claro. Aí eu falei assim, aula de yoga pra todo mundo fez aula de yoga, brincadeira é pra todo mundo pode brincar, né? Pode brincar de boneca, pode brincar de carrinho, pode brincar de tudo que você quiser. Você não pode brincar do que você quiser? Então, ele também pode. O que vocês vão brincar? Nós vamos brincar agora? Então, assim, né, a mãe já deu um chacoalhão, assim, né? Deu um remolejo ali. E eu aproveitei o sacode da mãe e entrei e fiz a minha intervenção falando: olha, todo mundo pode brincar disso, né? Todo mundo. E aí eu perguntei se ele gostaria de brincar com elas, né? E eu escutei ele, falei assim, o que você sentiu? Como você se sente? E aí eu também perguntei pra ela, como você se sentiria se ele falasse que tivesse mais um amigo e você não pudesse brincar com ele? Como você se sentiria? E aí os dois ficaram mais chocados ainda e as mães mais chocadas ainda, eu acho, porque eu só fiquei sentindo. Eu só escutei um tchu assim e... Porque as crianças, gente, elas precisam começar desde sempre, sabe? Assim, desde os primeiros contatos, das primeiras palavras. A primeira infância, quando ela começa a ter esse contato, ela vai ser uma criança, um adulto com uma inteligência emocional maravilhosa. Ele vai saber nomear o que ele está sentindo. Ele vai saber o que ele... Peraí, eu estou com raiva. Por que eu estou com raiva? O que eu vou fazer com essa raiva? Qual é o motivo que despertou essa raiva dentro de mim? Né? Então, muitas crianças, né, as menores, elas mordem. E às vezes elas mordem porque é o jeito delas de dizer eu amo você. Que elas não sabem falar ainda. Mas elas podem aprender a falar de outro jeito. E com quem que elas vão aprender? Com os adultos. Então nós temos que estar preparados. Adultos preparados, adultos conscientes. A gente vai conseguir ter crianças conscientes, crianças preparadas. Porque o que mais existe, que eu mais leio, são empresas se queixando ou empresas investindo em inteligência emocional. Na própria pandemia, eu fiz um curso de inteligência emocional para funcionários, para empresa. Então, assim, eu fiquei chocada, porque eu fiz porque eu achei interessante, era gratuito e apareceu para eu fazer. E quando eu vi, eu falei, caramba, olha isso, né? E até na faculdade mesmo a gente soube que tem muitos jovens que vão para o mercado de trabalho, saem da faculdade, vão para o mercado de trabalho totalmente despreparados, porque eles não sabem escutar um não. Nossa, Eles isso não, aí. eles não sabem escutar um não. Eles não sabem ser contrariados, porque a vontade dele tem que ser feita. Porque a educação deles é essa. O pai e a mãe sempre dando, sempre fazendo. Não que isso seja errado, né? Mas a gente precisa se questionar, será que isso também tá certo? O que é certo e o que é errado nisso? É, porque Né? tem Já uma coisa. falei demais. Não, porque tem, falou ótimo. Aqui o ambiente é a gente ser livre mesmo, a gente expor as ideias. É muito importante o que você disse no final, porque tem uma questão que é muito importante. Amor de menos é ruim. Amor demais é péssimo. Porque não deixa a pessoa respirar, viver, e seja uma criança e seja um adulto. E você percebe, quem está aqui assistindo a gente, vê, pode notar que muitas das vezes você pode se identificar com alguma coisa que ele está falando de crianças,
mas que de alguma maneira na sua história você lembra de alguém, ou de fulano, que passou por uma situação, ou você mesmo, e, caramba, acontecia isso comigo. Meu pai falava isso, minha mãe falava isso, ou a pessoa, né, que cuidava de mim, fazia alguma coisa, e eu até hoje isso reverbera em mim, né? Isso é normal, né? Então é No meu, muito importante isso. sim, no meu estágio foi um movimento muito grande de eu olhar, porque eu tive uma educação muito opressora. E aí todo opressor, todo oprimido se torna um opressor. E Uhum. quando eu me deparei nos primeiros meses, assim, que eu tava me tornando uma opressora, opa, isso eu não quero. Aqui, não. E aí é essa sacada, são esses olhares que a gente tem que ter para esse autoconhecimento, né? Que a gente tem que ter pra gente. Se eu não me olhar, se eu não me respeitar, se eu não olhar para o outro com respeito, com consideração, com afeto, com carinho, eu também não estou olhando para mim com respeito, com afeto, com carinho. Então, primeiro, eu tinha um tio que falava muito isso, primeiro eu. Uhum. Primeiro eu. Então, se você não se trabalhar, você não consegue trabalhar com absolutamente ninguém. Dentro do que E você falou, é muito importante a gente também passar para as pessoas, né, que a gente tem teoria, mas também a gente tem prática. Você acha que assim os adultos que têm contato, né, com crianças e também os adultos que querem liberar essa criança tá presa, está fechada, cheia de correntes, cheia de coisa, mídia social, cultura, família, gente chata, gente que não paga suas contas e fica falando que você tem que ser assim, tem que ser assado. O que que a gente pode falar para essas pessoas? Se liberte, se permita, mas dentro de que prática, de como a pessoa começar a entender isso, cara, como que eu posso começar a olhar isso e fazer uma prática, seja uma leitura, seja o yoga, assim, como que eu posso adentrar nesse campo que é desafiador, mas é imensamente satisfatório e nos traz uma felicidade profunda, porque você se libera, deixa fluir sim, as emoções. O que, que você pode falar para essas pessoas? eu acho muito importante, no começo de tudo, assim, a gente se acolher. Né? Às vezes a nossa criança interior, né, a minha mãe, se minha mãe tivesse aqui, ela, sei lá, acho que ela já teria escrito aqui alguma coisa. Mas minha mãe sempre fala, ai, Giovana é uma criançona. E eu achava isso ruim. E aí quando eu comecei a estudar sobre inteligência emocional, eu falei, caramba, pois é. Quando eu alimento a minha criança, quando nós alimentamos a nossa criança, ai, tô com aquela vontade de chocolate, aquele doce de criança, aquela balinha, aquele não sei o que. A gente é um jeito que a gente tem de alimentar a nossa criança. E quais são os outros jeitos, né? Eu li aqui, a Gui é muito animada, sempre animada. Gente, tem hora que eu choro, tem hora que eu tenho vontade de gritar, sair correndo. Tem hora que acontece de tudo, né? Ainda mais as mulheres que têm um ciclo, né? E que ferve os hormônios para cima e para baixo. E nem vamos entrar nesse assunto. Não vamos entrar nesse assunto. Nessa maratona inteira, já falando de tudo isso. Pode continuar. E assim, sabe? É muito, né? É um negócio que a gente tem que se conhecer, tem que se olhar, né? Então, é muito tabu que tem que ser quebrado, que nem você falou da questão de, ai, a gente tem que ser forte. Ninguém tem que ser forte, gente. A gente precisa encarar a nossa realidade. O que que eu estou sentindo hoje? Por que que eu estou sentindo isso? Como é que eu posso melhorar esse sentimento?
Muitas vezes a gente não sente alegria sempre, 24 horas. Acorda já alegre, saltitante, pulando, feito um Bambi, sei lá. Não é assim, né? Não é assim que funciona, né? A gente tem esses altos e baixos. É que nem, eu brinco muito que é que nem o, a nossa batida cardíaca, né? Se a gente estiver reto, ele morreu. Então a gente sobe e desce mesmo, gente. E tá tudo bem, tá tudo certo. Como o Ricardo, apontando novamente o que o Ricardo disse. O ruim, né, é o patológico. É quando tá uma semana na cama, mais de meses, sem querer tomar banho, sem querer sair de casa, sem querer fazer nada. E aí precisa de ajuda, precisa de um psicólogo, por exemplo, Ricardo. Uhum. Então, é isso, sabe? E quando a gente tem o yoga, né, no meu caso, que a gente pode ter esse contato com as nossas emoções de forma harmoniosa, não violenta, que é um dos preceitos do yoga, sem se violentar, se acolher. Teve alguém que falou que precisa de colo nesse momento. Todo mundo precisa de colo. Se acolhe, se abrace, se ame, se respeite. Comece você por você. Muitas pessoas terceirizam, né? Ai, fulano deveria fazer isso para mim. Ciclano deveria fazer isso. Se a gente for esperar do outro, a gente não vai conseguir. Eu não vou conseguir. Eu tô aqui agora em Florianópolis, morando no apartamento, dividindo com mais duas meninas que nem me conhecem direito. E eu tô aprendendo a reviver, a ver as pessoas de outra forma, de outro ângulo. Então, é tudo todo um trabalho. Eu tô sozinha aqui, sou eu e eu. Então, eu tenho que fazer isso por mim, né? E pelo outro, porque ninguém merece cara feia, né, gente? Pelo amor. Então, assim, se eu tô de mau humor, se eu não tô bem, o mínimo que eu posso falar é: gente, não tô bem. Eu fazia isso com a minha mãe até. Mãe, eu não tô legal, porque por causa disso, disso, disso. Eu avisava, eu comunicava, né? Então, é importante também a gente saber. Eu falei isso né, durante essa semana, né? A gente saber se comunicar dentro da sociedade. Porque muitas pessoas falam: ai, é errado falar que eu tô com raiva. Eu tô com raiva, e daí? Eu tô com raiva, e agora? Não vou falar? Vou segurar pra mim. E aí, segura, e aí estoura com o filho, ou estoura no trânsito, ou estoura com quem tiver na frente. E e vai trazer algum benefício isso para você? Essa é uma grande pergunta. Vai trazer algum benefício para o outro que está aí do seu lado? Né? Então, através do yoga e conversando com as crianças desde a primeira infância, que eu acho que isso é uma autoeducação, né? É promover, integrar corpo, mente e as emoções para que as crianças, desde a primeira infância, elas possam ter o contato com as emoções dentro de um grupo, né? Dentro do grupo da aula. E aí vão ter diferentes perspectivas, diferentes olhares, não serão as mesmas crianças. A gente aprende com o mundo externo. Então, é assim que as crianças também aprendem. As crianças aprendem com os adultos, com as vivências, com os exemplos. E se nós não formos uns bons exemplos, a gente não vai conseguir auxiliar as crianças. Isso é Então, muito. então tem muito Pode falar. a nossa postura. A gente precisa ter uma postura diante de nós mesmos. O que que eu faço comigo, o que que eu faço para o outro, o que que eu faço com o que o outro fez para mim, né? E a gente tem que seguir ter essa postura, ter posturas de autorresponsabilidade.
se a gente responsabilizar outras pessoas, a gente não vai estar criando, né, como a doutora Jéssica falou maravilhosamente bem, sobre um mundo diferente, um mundo com crianças que tenham uma proposta diferente, sabe? Que a gente olhe com as crianças com gentileza, mas com firmeza, né? Eu te amo, mas a resposta agora é não. Você está sentindo o quê? Como eu posso te ajudar? Saber escutar. E não... Ah, você tá depressivo. A criança, o jovem, né? Fala, eu tô depressivo, eu tô me sentindo mal. Ah, isso é coisa, isso é besteira. Isso é coisa da tua cabeça, da idade. Você não tem nada disso. Não, gente. Acolhimento. Acolhimento. E agora, mais daqui pra frente, né? Eu vi no Instagram que é brega, agora a nova moda é brega não ser coletivo. Então, É uma ideia, olha, é uma boa causa. é brega não ser coletivo. A gente precisa, né, da coletividade. Isso que a gente está fazendo aqui, a gente está sendo coletivo, né? A gente está passando um pouquinho, eu estou passando um pouquinho do que eu posso e do que eu sei, das minhas vivências, das minhas das minhas experiências e para que as pessoas, para que os adultos, para que nós adultos sejamos um pouco mais conscientes, principalmente com a gente, primeiro com a gente, para depois a gente poder passar para as crianças. Agora que a gente falou bastante, né, do potencial que o yoga pode proporcionar na vida dessas crianças, desses meninos que vão se tornar grandes homens, dessas meninas que vão se Sim. tornar grandes mulheres, o que o yoga pode proporcionar para esses pais, para essas mães, para esses pais, na relação deles, relação com a criança, relação com o mundo. Fale para nós. Pois é. O Brinca Yoga é justamente para as famílias. Então, o que acontece? Infelizmente, eu ainda não promovi uma aula de yoga para crianças e para os pais, para as famílias, né? Pais e filhos. Mas eu tenho uma vontade muito grande de fazer isso, né? E futuramente, em breve, darei notícias. Mas assim, para quê? Por quê? Quando o pai medita, né? Estou falando de familiares, né? Mas pode ser tia, pode ser tio, pode ser, sei lá, amigo, pode ser até aquela tia, assim, eu tenho muitos sobrinhos por aí que não são meus sobrinhos, né? Aquela tia de coração. Uhum. Então, medita. É amiga da minha mãe, amiga da minha avó, amiga do meu pai, ou o amigo também do meu pai, da minha mãe, do meu tio, enfim. Nós podemos contribuir. E aí eles vão começar a saber, eu, Giovana, falo que eu medito todos os dias. Então, se eu medito todos os dias, eu vou estar sendo exemplo para alguém. Que seja uma pessoa, né? Que seja, a gente está aqui em 10 pessoas nessa live. Que uma pessoa comece a meditar, né? Para mim já é um grande ganho. Eu tive uma resposta de uma amiga que a gente ficou pouquíssimo tempo junto, ela foi tomar um outro rumo na pedagogia, ela saiu da pedagogia, foi tomar um outro rumo. Bianca tá aqui, sabe? E a gente conversando pelo WhatsApp, falei pra ela do yoga, ela falou: "Ah, Gui, legal". Não, nem foi no WhatsApp, foi uma chamada de vídeo que a gente fez todo mundo junto. Uhum. E aí eu falei do yoga. Então, assim, eu como professora de yoga, me posicionei como professora de yoga e hoje ela faz yoga.
E não é, e eu não fiz, eu não forcei a barra, ela só me começou a me questionar e aí ela se interessou. Então assim, nós precisamos nos posicionar, né? Eu sou uma professora de yoga para crianças, eu posso ajudar jovens e adultos também. E aí, nessa aula de jovens e adultos, é muito divertido, sabe, Ricardo? Eu já pude participar. Imagino. Eu pude participar de uma aula com a Renata no Sesc lá de Sorocaba, minha cidade natal. E aí e lá eu vi o quão divertido os pais entrando na criança interior deles, tendo contato com a criança interior deles, né? Quebrando esse tabu, né? Não, eu sou adulta, eu não sei, é coisa de criança. Também tem muito disso, né? Do mesmo jeito que tem o azul para os meninos e o rosa para as meninas, tem muitas coisas de, ai, né? Não dá. Então, a gente tem que dar esses exemplos, a gente tem que se posicionar, fazer o que a gente está fazendo aqui, né? Conversar, dialogar. Quanto mais a gente fizer isso, mais a gente vai proporcionar momentos de lazer, momentos de conexão. Essas conexões neurais entre os pais e as crianças, ou entre um responsável e a criança, isso faz com que elas vão ter sensações, elas vão criar as emoções daquele momento. E aí dali pra frente, ela vai falar assim: caramba, poxa, eu eu lembro disso. Teve o cheiro, eu senti o cheiro disso naquela aula, assim, assim, assado. Né? Então, essas conexões é maravilhoso, porque faz também um adulto mais preparado para frente, né? E mais consciente. Que a gente está falando aqui nada mais é do que saúde em todos os espaços, né? É Sim, muito importante a gente sempre salientar que saúde é para ser algo natural do ser humano. Você precisa, eu preciso, todos nós precisamos estar em conexão com essas emoções para a gente ter saúde na nossa casa, mas também a gente pode ter saúde na rua, saúde na escola, saúde no trabalho. Então, aonde existem seres humanos, precisa ter um toque de saúde. Mas saúde não dessa maneira que muita gente fala, de uma maneira chata, já vai falar de saúde, é careta. Não é isso. Saúde é dançar, é pular, é brincar, é se divertir, é escutar música, é você estar com seus amigos conversando. Não é aquele chato que você fazer assim. Nem, olha só, nem terapia precisa ser insuportável, nem o yoga, que muita gente, eu vou ficar quietinho ali, calar minha boca. Tem várias formas de você entrar em contato, não é verdade? Tem várias formas de você entrar em sim, contato, no yoga também, na terapia, que não seja da maneira cartesiana, chata, a pessoa fica assim te olhando, tá. Aí não fala nada. No primeiro momento, isso tem um porquê dentro da teoria. Mas tem pessoas que não se identificam com esse tema. Então, não busque essa linha, busque outra linha, que tenha mais sim. conversão, tenha mais uma intimidade, tenha uma maneira mais lúdica, divertida, de você poder se expor, conhecer o seu mundo interno. E a partir disso, se conectar, se curar a criança interior e entrar em contato com as pessoas. Ivana, a gente está falando aqui bastante dessas coisas são muito importantes. Eu quero saber se essas pessoas que estão aqui estão gostando dessa live, que eu tenho que saber. Porque eu quero saber se elas querem, de novo, essa professora aqui. Por que não a gente fazer uma aula? Imagina, para pensar, fazer uma aula Nossa, para pais e filhos. maravilhoso, maravilhosa A gente ideia. precisa saber se vocês estão gostando da aula. Então, dá joinha, comenta, coraçãozinho, chama todo mundo, compartilha. E no final, não é agora, mas no final é importante vocês derem print, vocês compartilharem lá para a gente saber, né, que isso também cria engajamento, né, no nosso para o nosso conteúdo e para mais pessoas. Agora, depois Sim. do jabá, voltando.
Voltando, porque aqui ó, é loucura, loucura. Já- Voltando à nossa arte de se cuidar, é muito importante, é o que eu acho, né? Eu não sei o que você acha. Vamos ouvir sobre isso. O que você acha de como esses meninos, que eu sempre vou voltar ao lance de meninos, né? Porque eu estou entrando muito em contato com muitas referências de masculinidade saudável e de muitas coisas que estão vindo a mim, né, de relatos de pessoas que sofrem por várias coisas relacionadas, vamos dizer, machismo, agressões físicas, psicológicas, de homens que muitas das vezes nem sabem o que estão fazendo e acham que a cultura que tem que ser vivida é essa cultura mesmo. Eu falei, tá falado. Se você não fizer, vai levar porrada. E se não levar porrada, eu vou entrar na sua cabeça, eu vou te humilhar, eu vou fazer de tudo para que você seja minha escrava. O que Uhum. você acha? O que pode oferecer o yoga, né, para poder tirar esses mitos, essas verdades, essas humilhações que as pessoas sofrem? Como o yoga pode fazer com que a pessoa entre em contato com isso, porque na concentração vai vir as ideias, os pensamentos, as emoções, né? Mas como que Uhum. funciona isso, né? Porque eu uso o corpo, mas como que você poderia expressar para a gente como que dentro dessa história que eu contei sobre mulheres que sofrem bastante com esses homens opressores, podem utilizar o yoga, podem utilizar a meditação como uma maneira de se libertar, de se empoderar para. Depois a gente vai falar dos meninos, mas agora das mulheres. Eu acredito muito é, em auto-amor, no amor próprio, né? Uhum. Quando a gente trabalha isso dentro, dentro das aulas, sempre tem os temas, né? Uhum. Então eu trago sempre um tema, ou eu trago uma emoção, ou eu trago alguma coisa para que desperte. E eu acho, né, do fundo do meu coração, que quanto mais a gente trabalhar e falar desses assuntos, não só para as mulheres, mas para os homens também, que é de extrema importância, porque não são só as mulheres que sofrem, os homens também sofrem, né? Então, os dois lados, sabe, Ricardo? Eu vejo assim, as mulheres precisam sim lutar por muitas coisas, mas os homens também foram muito oprimidos. Homem não chora, homem não pode usar a cor de roupa que ele quiser, homem não pode, né? O homem tem que ficar com várias mulheres para poder dizer que ele é homem, para ele provar que ele é homem. E hoje nós mulheres a gente precisa às vezes provar que nós não somos homens. Então, muitas vezes acontece, eu tenho 36 anos, sou divorciada, não tenho namorado e não tenho pretensão de ter filhos ainda. Não sei ainda o que pode acontecer. E eu sofro algumas retaliações com relação a isso. Então, assim, é um tabu muito grande que acontece tanto para os homens quanto para as mulheres. Quando nós também olharmos para isso com consciência, com amor, com amorosidade, né? O yoga pode trazer isso no amor ao nosso corpo, como nós somos. Ah, sou alta, sou magra, tenho cabelo cacheado, tenho cabelo liso, tenho cabelo desse tamanho. De vez em quando eu acordo e parece Maria Bethânia. Então, eu tenho que me amar desse jeito, eu tenho que me aceitar desse jeito, né? Ah, eu tenho quadril largo, eu tenho quadril minúsculo, eu tenho a perna fina, eu tenho a perna grossa. Nós temos que nos aceitar como nós somos. E somos Uhum. diferentes. Existe a diversidade. Então, é, é, nós somos vários, né? Então, o importante é que a gente olhe para o que a gente sente
para cada coisa. O yoga, ele vai trazer, dependendo do professor, né? Dependendo muito do professor. Gente, peço desculpas porque o cachorro e a criança estão aqui, então... Coisas de pandemia, né, gente? A gente tá quase um ano fazendo isso. E tá tudo certo. Então, mas não é aqui. Então, e não é. Então, assim, a gente precisa falar e trazer, né, como eu fiz com as crianças de 4 anos, né? De 4 anos. Eu não sei se eles vão lembrar daqui a algum tempo, se vai acontecer alguma coisa, mas a sementinha foi plantada, né? Eu sempre penso assim, todos somos iguais, somos todos um. E quando a gente se une, quando a gente tem muito essa questão do feminismo, né, do machismo, essa diferença que a galera coloca, tem gente que fala do feminismo como algo em conjunto, e realmente é isso, mas o conceito ainda está muito deturpado, está muito misturado. As pessoas ainda não sabem, né, o que é o quê, né? Confunde a permissividade com várias coisas, né, Ricardo? Isso, assunto para dar e vender também. Porque isso, se você parar para pensar, né, as situações mais complicadas que acontecem comigo, com você, com as pessoas que estão me ouvindo, que me acontece na sociedade. Então, são mecanismos de compensação que essas pessoas, as mulheres ou esses homens, estão em busca do seu poder interno. Às vezes fazem coisas e, meu Deus, estou tendo uma liberdade maior. Seja qualquer coisa, mas não sabe lidar com aquela liberdade. E aí faz uma besteira, se mete uma confusão, até começar a entrar no seu próprio eixo, entender o que ele está falando sobre suas próprias emoções, leva um tempo. A gente vai quebrar a cara mesmo. Por mais que a gente queira achar um caminho seguro, né, até nesse caminho seguro vai ter momentos de oscilações. Então, o mais importante, né, que eu vejo que a gente falou nessa live, primeiro é a aceitação, que você disse muito bem. Depois, você entrar em contato aos poucos com aquilo que você consegue lidar, buscar ajuda se preciso e, acima de tudo, você ser o capitão da sua alma, você ser o seu príncipe, sua princesa, seu rei, sua rainha, dessa morada que você vive. Mas olhe isso como se fosse o maior emprego que você tem na sua vida. Você é só a empresa, sabe? E as outras pessoas sempre vão falar, eu sempre falo isso, eu falo sempre para mim olhando no espelho. As pessoas sempre vão falar algo de você. Se você estiver fazendo algo, vão falar. Se você não está fazendo algo, vamos falar. Então, o que mais importante? Claro que a gente pode sentir dependendo de uma pessoa ou outra, mas isso não pode te parar. Não deixe isso te parar, sabe? Isso que é o mais importante. Segue em frente, faz as suas coisas. Se precisar de ajuda, busca ajuda. Isso é um ato de coragem, não é covardia. Seja do yoga, seja uma terapia, seja entrar em contato com um amigo, uma amiga que te escute de verdade. Que não é, vou dar um exemplo, não é aquela conversa. Tô com dor de cabeça. Aí o outro fala, tô com piriri. Perdi R$100 hoje. Me roubaram R$1.000. Isso é conversa. Tô com câncer. Perdi a perna. Não tem conversa. Ninguém acolheu ninguém. É uma competição mais desgraçada em relação à vida. Isso é horrível. Isso é horrível. Você Se alguém tiver algum amigo assim, tem que vazar. Mas isso às vezes acontece porque a pessoa está tão envolvida nas suas emoções que você chega do lado de alguém que você não consegue parar para ouvir o outro, sabe? Às vezes a pessoa não tem nada de problema, não tem nada ruim, mas é tão automático que já começa. E tá ruim hoje, mas você não tá vivendo a minha vida, eu tô péssimo, eu tô pior ainda do que você. Não é competição de quem é mais desgraçado, de quem é mais triste, de quem é mais depressivo. Então, cuidado também com isso, sabe? Se você sabe de alguém que faz isso, ou se você de alguma maneira começa, putz, eu não estou ouvindo essa pessoa que eu tanto amo, não estou deixando essa pessoa ser, o pessoal está até rindo, mas é verdade mesmo. Às vezes a pessoa não está conseguindo ser quem ela é ou quem ele é porque você não cala a boca, não deixa a pessoa falar, sabe? Às vezes a pessoa
queria falar, começa a falar, você faz isso, você vomita na pessoa isso, a pessoa, pô, não vou mais falar, para que eu vou falar? Eu não quero. Eu posso até ouvir você depois, como foi o seu dia, como você está vivendo a situação. Mas eu não estou querendo competir. Você viu que não tem diálogo nenhum? É só um pá, pá, porrada em cima de porrada, um em cima do outro. E aí vomitou, tal, e depois, tá bom, vou embora. Não teve comunidade, não teve amor, não teve relação. Que na relação, quando eu vi isso, eu fiquei assim impactado mesmo. Toda relação que vale a pena, os dois saem afetados. Os Sim, dois, sim. quando você se abre para o outro e o outro se abre para você, aquilo gera, cara, um combustível dentro de você. Quando isso não há, vê que a pessoa sai, vai para o lado, tá. Não, sabe, não tem tesão, não tem brincadeira, não tem vida, tem só joguei para fora aí, tá, mais uma pessoa que encontrei na rua, fulaninha ali, vou falar uma besteira ali, vou enxergar. Não é A assim. Nilva falou um negócio muito legal. Um jogando seu lixo no outro. Exatamente, gente. Pessoas com lixo, começa a querer jogar lixo dentro de você, não aceita, que nem presente, tá? Vó, mentalmente você pega e fala assim: fica com o seu lixo pra você. E aí, graças a Deus, a gente tem dois ouvidos, um que entra e outro que sai. Então daí, ó, entrou, saiu, gente, ó, mandou fora. E seguindo isso, né, eu espero que vocês tenham gostado, porque eu não estou conseguindo ver a hora aqui, estou com medo da hora. Já passou um tempo, né? Vê a hora Falta, aí. falta dois, não sei, porque o Instagram agora parece que tá indo mais de 1 hora aí, eu não sei. Vai aparecer pra você aí, falta 1 minuto, entendeu? Não sei, talvez. É muito importante a gente falar aqui que é sempre um prazer, eu falar aqui, que é sempre um prazer poder trazer gente igual a Giovana, que me impactou profundamente. A gente se conhece não faz tanto tempo, uns 4 anos, Sim, uns 4 anos assim. 4 anos. E foi uma amizade que foi crescendo assim, né? Progressivamente, e graças à pandemia, né? Olha que coisa louca. Cresceu muito Sim. mais. Né? Na pandemia. No momento que a gente nunca, né? Pô, longe pra caramba. Você morava em São Paulo, de repente a gente começava um a ajudar o outro, conversar, né? Você fica assim, caramba, como a gente pode Sim. se relacionar com outras pessoas de diversas formas, se for sincero, sincera, se for verdadeiro. Muito importante isso. E eu espero que vocês tenham gostado dessa live. É só o começo dessa maratona do autoconhecimento. Se vocês Eu querem, não perco, hein? perde Não. mesmo. Perde mesmo. Ó, se vocês querem que nossa professora, nossa pedagoga esteja aqui com a gente para poder mostrar novas facetas da profissão dela, um pouco da história dela, comente aqui embaixo, pode mandar direct, compartilha, dá print, porque pessoas assim são pessoas que a gente quer estar do nosso lado. E hoje, numa conversa com alguém muito especial, o que eu tirei daquilo foi muito importante. E a pessoa fez pensar numa coisa. De verdade, quem você quer estar do seu lado são pessoas o quê? Que você se inspira, que você de alguma maneira poderia ser aquela pessoa. Então, por exemplo, pessoas como você me inspira e se pudesse eu seria você. Como outros amigos que estão aqui, outras pessoas, porque isso faz com que eu falo, cara, de verdade eu quero essa pessoa na minha vida. Não é só porque, gosta da minha comida. E eu não. É porque na sua área, do seu jeito, da sua maneira, inspira outras pessoas e faz valer a pena estar vivo aqui nesse mundo, sabe? Então, a palavra é Sensacional. sua, o momento é seu e dedique esse momento para quem você quiser. Nossa, falei pra caramba, gente. Tô vendo as mensagens do pessoal. Vamos fazer uma prática assim de yoga pra soltar a criança interior nossa. E conto aí com a presença de vocês junto com o Ricardo. A gente vai montar alguma coisa, eu vou avisar vocês. E vamos sim fazer mais lives. Aceito sugestões, dicas, estou também super disponível.
Eu dou aula de yoga para crianças online, também aqui em Florianópolis. Se vocês conhecerem alguém que estiver aqui, a gente está fazendo aula no Jardim Botânico, que é um lugar de espaço aberto muito legal, muito, né, com todo mundo com muita proteção, todos protegidos. O grupo sempre é pequeno, de poucas crianças. Então, é isso, né? Quem quiser tirar dúvida, também estou dando aula de meditação para adultos. Quem também se interessar, de repente você começa aí fazer a sua prática e pode contribuir para uma criança enfim, né, fazer dela um mundo melhor. E aí você também pode se conectar com as suas emoções. Então, a importância, né, o que eu acho que é para fechar, né, a importância do contato das emoções desde a primeira infância é isso. É para que a gente se torne, para a gente não passar o que a gente está passando agora, né? De ficar batendo a cabeça para se descobrir, para olhar para dentro, para saber o que a gente está sentindo. Tem muitos adultos por aí que não sabem o que estão sentindo, não sabem nomear e saem chutando e fazendo um monte de coisa. Então, o importante é que a gente possa começar a se escutar melhor. E aí a gente se acolhe, e a gente se respeita, e aí a gente começa a fazer isso com os outros. Gentileza gera gentileza. Quando a gente é gentil com a gente é gentil com todo mundo. Então é isso, pessoal. Eu estou super disponível. Quem quiser entrar em contato, é só entrar em contato pelo direct e a gente vai conversando. E também, Ricardo, quando tu precisar ir, eu viro e mexo com o meu sotaque, com o sotaque daqui. Quando tu precisar, você pode me chamar. Olha, eu botei uma meta, é importante falar isso para vocês, essa maratona não vai acabar. Não é uma maratona assim, 30 dias, sei lá, não, não é 30 dias. Isso é para sempre. Porque a gente Maravilhoso. precisa ter foco. Então, toda semana, se não tiver alguém aqui, estarei eu aqui. Para oferecer algum tema especial ou alguma prática que possa, que eu espero que de alguma maneira possa servir para a sua vida. E acima de tudo, é importante que você curta, compartilhe, faça print do meu trabalho, do trabalho dessa professora, para que o conteúdo chegue para mais pessoas e assim a gente possa... Meu mozão. Doutora Jéssica passando morte de sorrisos. Seu melhor ângulo é o esquerdo ou o direito? Todo mundo printando. Até eu, Ana Brint. Então, galera, fiquem com Deus, um forte abraço. Espero que vocês tenham gostado. E é só o começo dessa maratona que eu tenho certeza que a gente vai crescer, se desenvolver e vai se alegrar muito, porque tem muita coisa boa que a gente tem que falar sobre saúde. Coisas boas. Não é só falar sobre coisa ruim. A gente aprende, evolui, mas tem que falar sobre coisas maravilhosas. Tem tanta coisa boa para se alegrar, então vamos se alegrar por isso. Sim. Beijo a todos. Querido amigo, um grande beijo, gratidão imensa. Gratidão a todos que estiveram aqui, que são da comunidade do Ricardo. Muito obrigada, gratidão imensa e um grande beijo a todos. Uma boa noite, uma excelente semana e vamos aguardar a maratona aí de saúde integral aí, que vai ser massa. Olha, Até. Falei, né, Giovana? Essa live vai estar gravada e vai lá pro canal do YouTube. E aí depois eu vou expor. Quem não puder ver ou quiser repetir, ver o que a gente falou, vai estar lá no YouTube. Não tem para ninguém. Massa. A gente vai ter ao infinito. Beijo a todos. Tchau, tchau, Gratidão. Tchau, tchau. Tchau. É isso aí. Vamos que vamos. Uma maravilha. Espero que vocês tenham gostado aqui. Olha só, chique demais. Gratidão, top, meu amigo. Gratidão, coraçãozinho. Eu vou estar sempre. Vai ser muito bom. Fico muito feliz que a gente faz de coração, né? E toda semana eu espero poder estar em contato com vocês. E sempre lembrando, a gente cresce juntos. E a gente está aqui para poder crescer, porque senão não tem graça, né? Porque a gente estaria aqui. Eu vou terminar aqui. Espero que vocês tenham uma excelente noite, pessoal. Fique com Deus.